Começou a gravação. Então, está aberto oficialmente a 20ª Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUC, a PUC do Rio Grande do Sul. Lembrando que as palestras vão ser do dia 21 ao dia 23, sempre em 2 horários, às 9 horas da manhã e a segunda palestra às 2 horas da tarde. E entre as palestras terão mais de 100 comunicações. Então, quem quiser pode acompanhar no site. E é com você, Júlio. Então, eu queria saudar a todas e a todos os participantes desta 22ª Semana Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC. Portanto, já são 2 décadas de semanas acadêmicas. É um número memorável e significativo de ininterruptamente termos realizado anualmente esta semana acadêmica. Então, nesta oportunidade, eu queria agradecer vivamente o empenho e o trabalho dos discentes, porque a semana acadêmica é da responsabilidade dos discentes do programa de pós-graduação em filosofia. Então, nossa gratidão e nosso reconhecimento a esse trabalho que pode ser encontrado quase todo ele em e-books, né? Ou em relatórios que foram publicados sistematicamente ao longo dos anos. Então, é uma semana acadêmica que tem se destacado pela qualidade e este ano pelo número elevado de participantes, mais de uma centena de trabalhos, como o Daniel acaba de dizer, estarão sendo apresentados nesta 20ª Semana Acadêmica. Então, meus cumprimentos à comissão discente desta gestão, o Matheus, Daniel, Cássia e Felipe. Também queria saudar a todos os participantes inscritos para se apresentar e também aos palestrantes, aqui de modo especial, o Rodrigo, que é nosso egresso do PPG em Filosofia e que depois será devidamente apresentado. Então, diante desses cenários sombrios que nós estamos assistindo, e não só assistindo, envolvidos dramaticamente, né, destes fundamentalismos irracionalistas crescentes com estes fenômenos de nacionalismos fechados e de ataques à filosofia, nós, mais do que nunca, nós somos convocados a propor um mundo sem fronteiras, um mundo onde a filosofia tenha e desempenhe o seu papel crítico. E, sobretudo, neste ano, vivendo esta semana acadêmica de uma forma atípica, porque é a primeira vez destas 20 edições que ela será totalmente digital. E, se de um lado temos este desafio, por outro lado, é uma oportunidade de aproximação entre nós e de também permitir o maior número de participantes dos diversos programas de filosofia de nosso Brasil. Então, eu queria novamente cumprimentar e saudar todos os participantes que irão fazer as suas comunicações nos grupos de trabalho e também aos palestrantes e à comissão discente. Votos, portanto, de uma excelente semana acadêmica. Bom dia a todos e a todas. Obrigado. Obrigado, professor Ademir, pelas palavras. Então,
Eu vou introduzir o nosso convidado de hoje, é o professor Rodrigo Nunes. Ele é doutor em filosofia pela Goldsmiths University of London e professor do departamento de filosofia da PUC-Rio. Ele também é autor de diversos artigos em revistas nacionais e internacionais e dos livros Organization of the Organizationless, Collective Action After Networks, de 2014, e outro livro, Neither Vertical Nor Horizontal, A Theory of Political Organization, que será publicado no ano que vem pela editora inglesa Verso. Gostaria só, antes de passar a palavra para o Rodrigo, lembrar a todos que nós vamos fazer o padrão de perguntas pelo chat, então vocês podem mandar suas perguntas, e um de nós, eu, o Matheus, ou a Cássia, ou o Felipe, vamos fazer a mediação das perguntas para o Rodrigo. Se for possível, também disponibilizaremos o microfone, caso tenhamos tempo, certo? Mas é isso, tudo com você, Rodrigo. Beleza. Obrigado, Daniel. Obrigado, Ademir. Obrigado, Felipe, que foi quem me transmitiu o convite, e a todos os organizadores também. Parabéns pelo... Não sabia que estava tão concorrida, assim, ou acorrida a Semana Acadêmica. Parabéns para vocês. E, bom, é sempre uma honra estar de volta à PUC, ainda que nesse caso apenas à distância, já que a PUC é uma das minhas alma mater. O que eu gostaria de apresentar aqui para vocês hoje é um texto que começou a ser escrito em 2013. Na época, eu pensava que ele seria o prefácio do meu primeiro livro. Aí me dei conta que ele estava ficando grande demais, não caberia no projeto de livro, que era um livro bastante curto. E ele acabou virando um capítulo do segundo livro, que, como o Daniel disse, sai agora no ano que vem, que é uma tentativa de começar uma nova conversa, né, como diz o ditado, se você não está satisfeito com a conversa que está acontecendo, você tem que tentar começar uma nova. O livro é uma tentativa de começar uma nova conversa a respeito do tema da organização política. E, para isso, uma tentativa de elaborar uma coisa que, no processo de pensar a respeito desse tema, eu fui me dando conta que não existia, propriamente falando, que é uma teoria da organização política. É uma área surpreendentemente subteorizada, essa. E, bom, antes de começar, então, eu queria explicar o papel que isso que eu vou apresentar para vocês cumpre dentro do livro, para tentar, né, dar algum contexto dentro do qual vocês possam interpretar isso que eu vou dizer. Dentro do projeto do livro, esse capítulo tem uma função, de certa maneira, preparatória, ainda que ele seja o segundo. Ele serve para articular, por um lado, um diagnóstico do estado atual do debate sobre o tema da organização política, quer dizer, justamente a conversa que eu estou tentando interromper, que eu estou tentando deixar para trás, para articular esse diagnóstico, então, por um lado, por outro, uma base conceitual distinta a partir da qual pensar o problema da organização política, aquilo que nos permitiria justamente desarmar a conversa tal como ela existe no momento, desmontar as oposições e embaralhar as posições que se costuma compreender como definindo o espaço lógico e político em que se desenrola esse debate, de modo a abrir caminho para uma maneira diferente de colocar o problema, de compreender as diferentes posições no interior dessa discussão, enfim, de começar uma outra conversa. Nesse sentido, talvez o que eu vou apresentar para vocês acabe sendo um pouco decepcionante, no sentido de que ele funciona, esse capítulo tem um pouco uma função ou assim, isoladamente, ele vai acabar tendo um pouco uma função de ser um teaser, né, de terminar dizendo, bom, dito isso, agora nós podemos começar. Mas eu espero que, pelo menos, então, como teaser, ele funcione, ou seja, que ele possa atiçar o interesse de vocês de saber
o que vem depois. E que aí, claro, depois vocês comprem o livro. Bom, eu começo com uma epígrafe, vai ficar claro depois porquê, de um texto do F. Scott Fitzgerald, que é a seguinte: o teste de uma inteligência de primeira linha é a capacidade de manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo e ainda assim reter a capacidade de funcionar. Bem depois vai ficar claro para vocês por que começar com isso. Vamos lá, então. Já há alguns anos tem-se ouvido que, após um longo período de desaparecimento, aquilo que um dia foi chamado de a questão da organização, de Organisationsfrage, estaria de volta. Não tem espaço aqui para fazer um apanhado do discurso a esse respeito, em autores como Badiou, como Jody Dean, Peter Thomas, mesmo Hartley Negri, mais recentemente, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas características desse discurso sobre um suposto retorno daquela organização. A primeira delas é um forte caráter performativo, que faz com que essa discussão se caracterize mais pareça se caracterizar mais por um conjunto de injunções para que se retome o debate sobre a organização, em vez da apresentação de propostas concretas nesse sentido. A segunda característica é ainda uma associação, uma tendência a associar automaticamente organização a partido, que faz com que discutir a primeira questão, a organização, seja tomado como sinônimo de discutir a segunda, discutir o partido, o que efetivamente equivale a um retorno menos ao debate sobre a organização em si, do que a uma das formas específicas que ela assumiu no passado, o partido. O que a gente deve concluir, então, a partir disso? Que esse retorno se reduz a isso, ou seja, ou a repetição de uma das respostas historicamente dadas à questão da organização, um apelo a uma reinvenção iminente que parece nunca chegar, ou a gente deveria ver aí a evidência de que o retorno ainda não está aqui, que algo ainda bloqueia a sua chegada e nos impede de realmente retomar o problema, a discussão sobre o problema da organização. O que eu proponho aqui é que a gente leia a discussão em torno desse suposto retorno ao lado de outro tema recorrente em debates recentes. A ideia livremente inspirada no Walter Benjamin, que identifica a melancolia como uma estrutura de desejo e afeto dominante entre a esquerda. A ideia de melancolia de esquerda. O que eu espero fazer, então, é recuperar uma conexão entre as duas coisas, mostrando como um mecanismo melancólico autoperpetuante pode servir para eclipsar a questão da organização, mas também porque pode ser necessário mais que um simples retorno ao passado para nos libertar desse mecanismo melancólico. Mais precisamente, eu argumento aqui que nós não estamos lidando com uma, mas duas formas de melancolia de esquerda, e, ao reduzir a política a um conjunto de escolhas abstratas entre valores absolutos, a relação especular que essas duas melancolias mantêm entre si nos rouba as condições em que nós poderíamos pensar o problema da organização e da prática política em termos concretos. Superar essa situação depende, então, de reconstruirmos essas condições e não de tomarmos partido optando por uma ou outra alternativa que nos foi legada pela história. Fazer isso, por sua vez, nos oferece uma maneira de abordar a questão da organização que vai além da busca por uma forma organizativa ideal e, com isso, também rompe com a associação automática entre organização e partido, além de nos oferecer um caminho para além das oposições estéreis em que a conversa ainda parece estar presa hoje. Eu começo falando, então, de um artigo bastante conhecido, de 1999, da Wendy Brown, em que ela recupera o conceito benjaminiano de melancolia de esquerda para lançar à luz uma crise da esquerda que, já naquele momento, se arrastava por 2 décadas, ou mais, dependendo de para quem você perguntasse. O termo melancolia de esquerda se propunha a descrever,
estou citando, não apenas uma recusa a confrontar o caráter particular do presente, mas, citando, um narcisismo em relação à própria identidade e compromissos políticos passados que excede qualquer investimento contemporâneo em mobilização, construção de alianças ou transformação política. Comprometido, citando, mais com uma análise política ou um ideal, mesmo com o fracasso deste ideal, do que com aproveitar as possibilidades de mudança radical oferecidas pelo presente, o melancólico de esquerda se protege de ter que encarar o fracasso, substituindo a identificação narcísica com um objeto perdido pelo ódio a algo. Na conjuntura analisada por Brown, nesse artigo, em 99, esse ódio era particularmente dirigido à política identitária e ao chamado pós-modernismo, vilipendiados como vetores da dispersão que tinha solapado a solidez, a coerência e a certeza de um projeto de esquerda que deixara de ser viável. Se isso soa familiar a vocês, é porque é. Mais recentemente, a Jodi Dean revisitou esse argumento da Wendy Brown a fim de propor um diagnóstico distinto. À parte os 15 anos de distância que separam os dois textos, é central para essa diferença a ênfase que a Jodi Dean dá ao aspecto pulsional da compreensão freudiana da melancolia, por um lado, e a interpretação distinta do próprio conceito de melancolia de esquerda que ela faz, por outro. Para Jodi Dean, ao invés de ser, eu cito, o epíteto sem ambivalências que Benjamin dedica ao burocrata revolucionário, fim da citação, aquele que é incapaz de superar aquele burocrata que é incapaz de superar seus antigos investimentos, mesmo diante do fracasso, o termo melancolia de esquerda deveria, ao contrário, ser tomado como descrição daquilo que é, em certo sentido, o seu oposto, que resulta, portanto, num diagnóstico quase que simetricamente oposto ao diagnóstico da Wendy Brown. Eu cito a Jodi Dean: em vez de uma esquerda apegada a uma ortodoxia não reconhecida, temos aqui uma esquerda que desistiu de seu desejo por comunismo, traiu seu compromisso histórico com o proletariado e sublimou as energias revolucionárias em práticas restaurativas que fortalecem o domínio do capitalismo. Fecha aspas. A melancolia de esquerda diagnosticada pela Jodi Dean é, então, uma na qual a derrota e posterior abandono do desejo revolucionário foi sublimada numa pulsão cuja atividade incessante, ela diz, crítica à interpretação, pequenos projetos e ações locais, campanhas focadas em vitórias legislativas, arte, tecnologia, procedimentos e processo, as práticas ramificantes, fragmentadas da micropolítica, do cuidado de si, da conscientização em torno de temas específicos, fecha aspas. Tudo isso tem por objetivo não a vitória, mas o fracasso. O gozo para essa esquerda melancólica advém justamente da sua incapacidade de vencer. Seu, cito de novo, recuo diante da responsabilidade, sua sublimação dos objetivos e das responsabilidades. É isso que explica, finalmente, porque essa esquerda seria incapaz de romper os padrões repetitivos de comportamento que asseguram a sua impotência continuada. Ela deseja essa impotência, ela deriva prazer dessa impotência. Bom, quem tem razão, então? Qual é o diagnóstico correto? Ou a gente deve considerar o diagnóstico de Brown, como sugere a Jodi Dean, como um primeiro momento da elaboração da melancolia a ser completado, é o que a Jodi Dean pretende, no momento presente, pelo diagnóstico dela. A primeira coisa a fazer aí é notar, embora isso por si só não seja um demérito, que nenhuma das duas leituras permanece inteiramente fiel ao uso que o Walter Benjamin faz do conceito de melancolia de esquerda. A gente não tem tempo para entrar nisso aqui, mas digamos apenas que no Benjamin parece claro que esquerda é adjetivo de melancolia e não o contrário, como parecem entender tanto a Wendy Brown quanto a Jodi Dean. A segunda coisa a notar, infelizmente a gente não tem tempo de entrar nisso, então aqueles que vieram esperando uma discussão sobre Walter Benjamin podem sair agora. A segunda coisa a notar, então, é o tipo de comportamento observável que, em cada caso, a Wendy Brown e a Jodi Dean escolhem como evidência de uma propensão melancólica e qual setor da esquerda encarna este comportamento em cada caso.
fica evidente, se a gente analisa os dois textos dessa maneira, que eles se espelham mutuamente. É fácil ver que aquilo que a Wendy Brown tem em mente é uma tendência a pôr a culpa das derrotas das últimas décadas, não na incapacidade de mudar diante de um mundo em mutação, mas nas escolhas equivocadas que teriam supostamente sido tomadas pelos defensores de um tipo de política surgida a partir dos anos 60. O melancólico, para Wendy Brown, é o esquerdista velha guarda que prefere se regozijar com os insucessos das gerações mais jovens, a questionar as suas análises e prescrições de sempre. Por sua vez, a referência da Jodi Dean ao abandono do antagonismo da classe e do compromisso revolucionário inicialmente sugere um argumento mais amplo. Mas, à medida que a gente observa os exemplos que ela escolhe do que seria esse abandono, vai ficando claro, né? Uma ênfase no pessoal, no local, na pequena escala, campanhas focadas em um único tema, a micropolítica, etc. Vai ficando claro que o melancólico, para Jodi Dean, pode ser reconhecido por seu apego a um tipo de prática que se costuma associar justamente a uma esquerda pós-1968. A gente deve concluir, então, que o diagnóstico da Jodi Dean, ao botar a culpa nesse setor, nada mais é que a confirmação da atualidade do diagnóstico da Wendy Brown, ou a gente deveria, admitindo a perspectiva histórica em que a Dean situa ambos os textos, ver a posição dela, da Jodi Dean, como indicativa de um giro do pêndulo na direção contrária, o momento em que a crítica da nova esquerda à velha esquerda tornou-se ela mesma objeto de crítica. Uma terceira opção seria, ao invés de escolher entre as duas, ao invés de escolher qual dos dois textos está certo, decidir que ambas as opções são verdadeiras, que nós estamos, com efeito, lidando não com uma, mas com duas melancolias, e assim também, de certa maneira, com duas esquerdas diferentes. Bom, a principal característica que o Freud busca explicar na distinção entre luto e melancolia é o fato que o melancólico, eu cito, representa seu ego como sem valor, incapaz de qualquer realização, censura e vilipendia a si mesmo e espera ser ostracizado e punido. A razão para tanto é que, na melancolia, a incapacidade de abrir mão do amor pelo objeto perdido resulta numa identificação com esse objeto, de modo que, eu cito, uma perda de objeto é transformada numa perda de ego, abrindo uma cisão entre a atividade crítica do ego e o ego, tal como alterado por esta identificação. Fecha aspas. O ódio dirigido ao objeto, que sempre esteve presente como uma ambivalência, mas que a perda permite vir à tona, é então dirigido ao próprio eu. Freud observa que, se escutamos pacientemente as muitas e variadas autoacusações do melancólico, não podemos finalmente escapar à impressão de que, frequentemente, as mais violentas delas se referem a outra pessoa, alguém que o paciente ama, amou ou deveria amar. O curioso nas análises da esquerda, oferecidas tanto pela Jodi Dean quanto pela Wendy Brown, e eu suponho na própria experiência que a maioria das pessoas tem dessa esquerda, é que a escuta atenta recomendada pelo Freud parece, nesse caso, em geral, desnecessária. Ao mesmo tempo em que tanto a Wendy Brown quanto a Jodi Dean identificam uma tendência da esquerda de tirar prazer de sua própria, eu cito, impossibilidade, marginalidade e fracasso, elas também detectam uma tendência a atribuir a responsabilidade por essa paralisia a um outro. Pode-se optar de maneira mais ou menos consciente pela impotência e pela ineficácia, mas essa escolha é sempre uma resposta ao estrago causado por um outro, né? Ativistas antirracistas, feministas e queer, pós-modernos, marxistas não reconstruídos, ou a ameaça da política que o outro pratica. Moralismo, dogmatismo, autoritarismo, utopianismo. Estou citando ambos os textos nesse caso. Ou seja, ao passo que o melancólico do Freud
está, na verdade, responsabilizando um outro quando ostensivamente culpa a si mesmo, o melancólico de esquerda abertamente culpa o outro. É isso que produz o efeito de espelhamento entre os diagnósticos da Jodi Dean e da Wendy Brown. Na medida em que ambos veem um determinado setor da esquerda como tendendo a reagir à experiência da derrota compartilhada, responsabilizando o outro, cada um desses diagnósticos poderia apontar o outro diagnóstico como evidência exatamente desse tipo de comportamento, ou seja, como sendo culpado de botar a culpa num outro. Mais precisamente, no caso delas, de botar a culpa no outro que sempre põe a culpa nos outros. Imaginem aqui aquele meme dos dois Homem-Aranha, um dizendo para o outro, você sempre põe a culpa do seu fracasso no outro. É isso que está acontecendo. Essa estrutura especular sugere que, se a derrota histórica e os sentimentos de fracasso e impossibilidade são compartilhados por todo o espectro político, que nós podemos chamar de esquerda, há pelo menos duas perspectivas distintas desde as quais essa experiência é vivida. Que haja duas perspectivas significa que, ainda que nós possamos dizer que a perda denegada em ambos os casos é formalmente a mesma, eu cito da Wendy Brown, a promessa de que um determinado investimento prático e analítico conferiria a seus aderentes um caminho claro e seguro em direção ao certo e ao verdadeiro, o conteúdo em cada caso é diferente. Então, a perda que está sendo denegada é formalmente a mesma, mas o conteúdo que se perdeu é diferente em cada caso. Em outras palavras, o compromisso prático-analítico, cuja promessa de certeza e correção foi perdida, não eram os mesmos. Os conteúdos, os compromissos práticos analíticos não eram os mesmos. E se o conteúdo da perda sendo lamentada é diferente em cada um dos casos, é porque essas duas perspectivas já estavam suficientemente consolidadas, né? A distinção entre elas, a diferença, a oposição entre elas, já estava suficientemente consolidada quando a ascensão do neoliberalismo trouxe os anos de inverno, para tomar emprestada uma expressão do Félix Guattari, dos anos 80 e 90. Os diagnósticos de Brown e Dean sugerem uma estrutura cronológica. Embora as duas esquerdas coexistam no presente, elas nem sempre existiram lado a lado e uma delas é claramente mais recente. Segue daí que o cisma entre elas não é simplesmente redutível a divisões mais antigas, como aquela, por exemplo, entre marxistas e anarquistas, e que deve ser possível remontar esse cisma a algum período ou evento específicos. Ainda que nenhuma das duas seja explícita nesse sentido, me parece claro que as pistas textuais apontam na direção de uma ruptura ocorrida em algum ponto dos anos 60, 70. O que significa que nós poderíamos, então, por aproximação, indicar essa ruptura pelo nome 1968. E se nós podemos apontar esse como sendo o momento, 1968, de maneira aproximada, como sendo o momento em que uma nova esquerda surgiu contestando uma esquerda formada por um evento anterior, parece não haver melhor candidato para designar qual seria esse evento anterior que o nome 1917. Embora 1917 e 1968, obviamente, não passem de abreviaturas convenientes para designar as diversas fidelidades que esses dois eventos inspiraram ao longo dos anos, as diferenças de perspectivas, sensibilidade e prioridades que esses nomes indicam parecem suficientemente intuitivas para que essa distinção tenha algum sentido, me parece. Elas traçam, em seus contornos gerais, os legados dos dois eventos revolucionários do século XX que impactaram de maneira mais definitiva o imaginário da esquerda, bem como as duas linhagens divergentes, ainda que ocasionalmente interseccionantes, que seguem desses eventos. Reconduzir essa cisão entre as duas esquerdas ao seu ponto de origem nos permite, primeiramente, trazer à mente algo que a história posterior de recuos e traições, como diz a Jodi Dean, poderia nos fazer esquecer. A saber,
que a oposição entre uma esquerda em 1917 e uma esquerda em 1968 não emergiu simplesmente como uma dicotomia simplista do tipo totalitarismo ou democracia, revolução ou reforma, como ela seria posteriormente ressignificada, especialmente a partir dos anos 80, mas ela iniciou-se, isso sim, numa disputa em torno de como fazer política revolucionária, o que equivale a dizer também que ela versava sobre o conceito de revolução. Em segundo lugar, esse movimento retroativo também nos permite ver como, desde o início, as identidades de ambos os lados estiveram profundamente ligadas uma à outra, definindo-se ao longo do tempo por meio da sua oposição mútua. Isso serve para explicar por que, diante do fracasso histórico das suas respectivas análises e compromissos, elas se tornariam tão relutantes em aceitar ou mesmo reconhecer a perda das suas certezas. Transferir a culpa a um outro permite que ambos os lados cobrem vingança pelas falhas do outro, ao mesmo tempo em que exorcizam as suas dúvidas em relação a si mesmos. Aquilo que cada lado ataca no outro, ao atacar exatamente as ideias que seria inevitável levar em consideração caso um questionamento efetivamente tivesse lugar, é a sua própria vacilação, é a sua própria incerteza. O medo de estar errado, a suspeita de talvez ser, afinal, responsável pelo próprio fracasso. Não tem maneira melhor de exorcizar o medo de ser responsável pelo próprio fracasso do que botar a culpa desse fracasso em outra pessoa. A recriminação mútua tende a formar uma alça de feedback positivo. Se vocês duvidarem, tentem isso em casa com uma companheira ou companheira de vocês. Quanto mais um lado culpa o outro, mais provável é que ambos os lados se defendam transferindo a responsabilidade. O mesmo vale para os compromissos que sustentam a nossa identidade. Quanto mais eles sofrem ataques, mais unilateralmente nós tendemos a reafirmá-los. O resultado é que ambos os lados terminam por demarcar constantemente a sua diferença mútua pela reiteração de termos que funcionam como a negação um do outro. Unidade, centralização, concentração, identidade, fechamento, a forma partido, de um lado, multiplicidade, conexão, dispersão, diferença, abertura, a forma rede ou forma nenhuma, do outro. Isso, claro, apenas torna a autocrítica cada vez mais difícil. Se cada pergunta admite apenas duas respostas, uma das quais é associada ao outro, o custo de duvidar da nossa própria resposta, ou de matizá-la, de relativizá-la, etc., se torna alto demais. O custo é, em última análise, a nossa própria identidade. Esse processo pode continuar mesmo depois que as análises da Wendy Brown e da Jodi Dean tornam o processo autorreflexivo. Cada lado pode ler os diagnósticos de ambas as autoras e concordar que sim, o problema é o outro que sempre bota a culpa nos outros, aparentemente sem perceber que, da perspectiva do outro em quem eu boto a culpa, o outro que bota a culpa nos outros sou eu. Segue daí que nós não estamos lidando apenas com uma única ortodoxia, cujos limites são protegidos do reconhecimento por seus aderentes, estou citando a Wendy Brown aqui, mas duas. A esquerda, em 1968, pode ser tão dada a defender-se de questionamentos difíceis, jogando-os sobre os ombros da esquerda em 1917, quanto vice-versa. A minha hipótese é que esse padrão de responsabilização e desresponsabilização, de reafirmação da identidade e de fuga do trabalho de luto é o que explica o eclipse da questão da organização e a dificuldade de pensá-la novamente. Um traço fundamental dessa dificuldade é justamente o fato de que os debates tendem cada vez mais a assumir a forma de disjuntivas como contrapoder ou antipoder, macro ou micropolítica, unidade ou diversidade, etc. Se perguntados, é provável que muita gente diria que é evidente que é impossível, e talvez até indesejável, optar
por apenas uma dessas duas alternativas, em total exclusão da outra. Claro, provavelmente a maioria das pessoas diriam, envolvidas num debate desse, diria, é preciso algum equilíbrio entre elas. O problema é que a gente vê as pessoas dizerem isso por um lado, e aí a gente vê elas retomarem os debates sempre como se os debates efetivamente sobre fosse escolher um dos lados nessas disjunções. Quanto mais cada lado se identifica com uma de duas respostas abstratas possíveis para um conjunto de problemas igualmente abstratos, pensados em termos morais, né, qual é a coisa certa a fazer em vez de o que é melhor nessa situação, menos visível se torna o fato de que justamente os problemas concretos sempre levantam questões que são pertinentes a ambos. Como, aqui e agora, equilibrar um máximo de autonomia com a capacidade de agir de maneira coordenada, por exemplo. Ou como, nessa situação concreta, conciliar a capacidade de tomar decisões com o máximo de democracia e participação. Quanto menos cada lado reconhece o outro como lidando com o mesmo conjunto de problemas comuns, mais fácil se torna recorrer a caricaturas. Então, os stalinistas com a sua mania de controle, os burocratas que não conhecem a realidade, os liberais bonzinhos, os anarquistas obtusos e assim por diante. Mais fácil também discutir a própria prática não como ela é, com os seus limites e desafios, mas como a encarnação dos ideais que espera-se que ela exemplifique ou possibilite. Eficiência, disciplina, horizontalidade, pluralidade, etc. Quaisquer limites encontrados podem, então, ser descontados ou denegados como sendo sempre contingentes, acidentais, temporários, culpa de um outro. Duas melancolias de esquerda, então, demarcando duas esquerdas distintas. Uma melancolia própria à esquerda em 1917 e uma melancolia própria à esquerda em 1968, cada uma das quais respondendo ao mesmo tempo a uma experiência comum de derrota e a derrotas que lhes são mais particulares. Entre as duas, a gente tem uma relação de reforço mútuo que corresponde perfeitamente àquilo que Gregory Bateson chamou de sismogênese simétrica, uma interação cumulativa em que os membros de dois grupos respondem uns aos outros com um padrão de comportamento igual e de mesma intensidade, mas com orientação inversa, de modo que cada grupo levará o outro a uma ênfase, eu estou citando Bateson, levará o outro a uma ênfase excessiva no padrão de comportamento em questão. Então, os dois lados levam um ao outro a acentuar o mesmo padrão de comportamento. Um processo que, citando Bateson, um processo que, se não for controlado, conduz apenas a uma rivalidade mais e mais extrema e, finalmente, à hostilidade e ao desmantelamento do sistema como um todo. No sistema formado pelas duas melancolias, a gente encontra, então, a estrutura pulsional descrita pela Jodi Dean. Continuar fazendo a mesma coisa a fim de obter os mesmos resultados, escolher constantemente caminhos cujos limites já foram expostos no passado, tudo isso é uma maneira de se punir pela derrota e pela perda de convicção que está sendo denegada, mas sem deixar, ao mesmo tempo, de extrair algum gozo desse fracasso. Isso é feito, contudo, enquanto nós conscientemente atribuímos a realidade do fracasso a um outro, de modo que nós jamais precisemos questionar as nossas próprias crenças, compromissos e escolhas. Ao preferir seguindo encontrando sempre os mesmos impasses, ao invés de revisar as próprias certezas, o que implicaria naturalmente reconhecer o terreno que é comum, que é compartilhado com o outro, nós nos mantemos livres para continuar falhando. Bom, se a hipótese que correlaciona o desaparecimento da questão da organização com a consolidação dessa estrutura sismogênica está correta, né, essa hipótese que eu acabei de apresentar, a possibilidade atual de um retorno à questão da organização estaria necessariamente ligada à superação dessa estrutura.
Isso ajudaria a explicar o caráter até aqui predominantemente performativo que esse dito retorno parece ter assumido, né? A maneira como ele parece muito mais a repetição de uma injunção, para que se retome a questão, do que a sua retomada propriamente dita. Ao mesmo tempo, ele indicaria o limite de qualquer tentativa de retomada da questão que passe unicamente por repetir qualquer uma das respostas que já foram dadas a ela no passado. Tudo que permaneça no interior do território já delimitado por essa estrutura de desejo tende apenas a reativar esse mecanismo, né, esse mecanismo sismogênico, sem lograr romper com ele. Mas isso também sugere, por último, como a gente poderia reconhecer os sinais de uma efetiva retomada do debate sobre a organização no tempo presente. A gente deve esperar que eles se expressem em tentativas de pensar para além desses simplismos disjuntivos, ou isso ou aquilo, e da fuga à autocrítica pela qual a culpa é sempre de um outro. E aí eu acredito que eu tenho boas notícias, porque eu acho que nós podemos encontrar sinais disso no presente. Talvez não fortes sinais, como diria o Emael, mas sinais em todo caso. E se há um retorno à questão da organização hoje, me parece que se esses sinais existem, há pelo menos um debate crescente sobre a necessidade de um retorno. Me parece que isso é naturalmente porque várias experiências nos últimos tempos, mais salientemente o fracasso, o refluxo do movimento de protestos, do movimento global de protestos, da onda global de protestos do início da década passada, né, que se abre em 2011 com a Primavera Árabe. Então, me parece que esses sinais são indicativos de que, se as pessoas estão procurando retomar o debate sobre a organização, é porque várias experiências dos últimos tempos deixaram várias pessoas com a sensação de que a organização era algo que elas tinham pouco e provavelmente se beneficiariam de ter mais. O que eu espero mostrar em seguida, no entanto, é que a organização, por sua própria natureza, é também o candidato ideal ao papel de objeto transicional que nos ajudaria a escapar desse circuito da pulsão em que a nossa dupla melancolia nos mantém presos, contanto que nós estejamos dispostos a modificar o modo como nós a concebemos. Então, agora eu passo a articular a segunda parte do argumento que eu tinha delineado para vocês no início. No auge da discussão em torno da Organisationsfrage, né, da questão da organização, que nós poderíamos situar entre o debate sobre o revisionismo da social-democracia alemã no final do século XIX e o 5º Congresso da Terceira Internacional, em 1924, chamado Congresso da Bolchevização, a organização é um momento clássico do debate sobre a organização, obviamente, sobretudo no interior do marxismo. A organização aparece sempre como uma figura de mediação. Na conhecida fórmula do Lukács, a organização é, eu cito, a forma da mediação entre a teoria e a prática, e como em toda relação dialética, os termos da relação só adquirem concretude e realidade nesta e por meio desta mediação. Mas teoria e prática não eram os únicos termos entre os quais cabia a organização mediar. O mesmo Lukács vê no partido a mediação concreta, cito de novo, a mediação concreta entre o homem e a história, e na subordinação consciente à disciplina partidária, a mediação entre a vontade individual e a vontade coletiva. Mesmo uma leitura rápida do clássico panfleto leninista sobre o tema, o que fazer, indica que os seus capítulos são governados já desde os títulos por uma série de oposições, espontaneidade, consciência, lutas econômicas e lutas políticas, organização artesanal e revolucionária de profissão, que se desdobram em outras tantas, massas e líderes, desde dentro e desde fora, e assim por diante,
nas quais é evidente que em todas essas dicotomias o Lenin está claramente argumentando em favor de um dos termos e contra o outro, mas é igualmente evidente que esse argumento nunca é unilateral ou disjuntivo. Mesmo que o objetivo do Lenin seja sempre reforçar um dos termos às custas do outro, nunca se trata de escolher um dos dois, mas de criar uma mediação entre eles, e a organização é justamente o elemento do qual se espera esse papel. Com efeito, conforme nós vamos ver em seguida, o ato de enfatizar um termo em detrimento do outro não implica uma negação da mediação, mas é parte do trabalho mesmo de realizá-la. É a performação da mediação, no sentido de que enfatizar um dos polos de um dualismo contra o outro é uma maneira de propor um equilíbrio determinado entre eles. Mesmo a ênfase exagerada, como é frequentemente o caso com Lenin, pode ser justificada como compensação por aquilo que se percebe, correta ou erradamente, não vem ao caso, como sendo um equilíbrio demasiado inclinado na direção contrária. A famosa metáfora leninista de dobrar o graveto. Eu preciso dobrar o graveto demais nessa direção, porque ele estava dobrado demais na direção contrária. Conforme nós vimos, um dos mecanismos que mantém as duas esquerdas paralisadas na sua relação especular é a transformação de uma série de pares conceituais em disjunções exclusivas. Antipoder ou contrapoder, micro ou macropolítica, diversidade ou unidade, horizontalidade ou verticalidade, coordenação ou autonomia, e assim por diante. Ora, disjunções exclusivas são precisamente oposições não mediadas, ou entre as quais não se admite mediação. A gente tem aqui, então, a causalidade circular. Se esses termos podem aparecer como se excluindo mutuamente, é porque aquilo que deveria fazer a mediação entre eles, a organização, desaparece. E, enquanto elemento mediador, a organização não pode, senão, desaparecer, uma vez que aquilo que ela deveria mediar se apresenta ou é compreendido como imediável. Pensar a organização concretamente é pensá-la a partir de problemas específicos, ao invés de a partir de relações conceituais. E quanto mais nós pensamos assim, mais claro se torna que os desafios envolvidos em reunir e dar foco à capacidade coletiva de agir, que é a definição que o que é a organização política? A organização política é o problema da organização, da potência. Então, quanto mais nós pensamos assim, mais claro se torna que os desafios envolvidos em reunir e dar foco à capacidade coletiva de agir são os mesmos em orientação teórica ou preferência política. Conversamente, reconhecer esse terreno comum é a condição para que nós sejamos capazes de responder a situações concretas, em vez de apenas reiterarmos princípios abstratos ou nos queixarmos que a realidade não corresponde a nossos modelos. É assim que a gente pode encontrar um espaço onde, por exemplo, os defensores da autonomia poderiam reconhecer que um fortalecimento da coordenação se faz necessário no momento dado, ou que os partidários da macropolítica poderiam admitir que um impasse específico só pode ser superado se for levado em conta a sua dimensão micropolítica, e assim por diante. Trata-se justamente de inverter a ordem em que normalmente se opera hoje. Ao invés de começar insistindo nas grandes diferenças, para reconhecer aquilo que há em comum, quase como um desencargo de consciência, não, é claro que a gente precisa de um certo equilíbrio, começar pelo comum e situar as diferenças em relação a um problema compartilhado. Com isso, elas podem aparecer como absolutas, mas relativas umas às outras, como diferentes matizes, uma gama de respostas possíveis a uma condição comum. Fazê-lo não depende decisivamente daquilo que nós entendemos quando nos referimos à organização como elemento mediador e, em última análise, ao sentido que nós atribuímos à própria ideia de mediação. Há basicamente duas maneiras de compreender a mediação. Quer dizer, provavelmente há mais, mas para efeitos dessa conversa há basicamente duas.
A primeira consiste em conceber a relação entre os termos a serem mediados como uma oposição lógica. Eles se negam mutuamente, não podendo, portanto, ser predicados em mesmo sujeito ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, sem contradição. A mediação, nesse caso, precisa reuni-los num terceiro termo, que seria a sua síntese. Visto tratar-se de uma contradição lógica, o problema, a contradição, já se encontra em princípio resolvido desde o momento em que a sua solução, a síntese, aparece. A partir daí é possível, por intermédio de um terceiro termo, que simultaneamente os cancela e mantém uma unidade superior, predicar os dois termos anteriormente incompatíveis de um mesmo sujeito. Talvez seja por isso que o Lukács não diga que a organização media entre teoria e prática, mas que ela é a forma desta mediação. Nos termos do Lukács, o Partido Comunista, definido segundo o modelo bolchevique, em ruptura com as organizações social-democratas da sua época, seria a forma finalmente encontrada no interior da qual tendem a resolver-se as contradições lógicas entre teoria e prática, entre massa e líderes, entre história e existência, entre vontade individual e coletiva, lutas econômicas e lutas políticas, e luta política, etc. Pensar a mediação como contradição lógica, portanto, nos conduz sutilmente na direção de conceber o problema da organização como versando sobre a forma que resolveria esse problema logicamente, como um tipo determinado de forma organizativa em que estaria logicamente contida, ao menos em princípio, a sua solução. Isso ajuda a explicar por que, até hoje, a conversa sobre organização facilmente se transforma em, ou é efetivamente tratada como se fosse uma abreviação metonímica para a discussão sobre o partido. Está claro que nada impede que desvios práticos venham a corromper esta forma, né, para o Lukács, ou para boa parte dos autores que ainda hoje fazem essa discussão, a forma partido. No entanto, como a própria linguagem dos desvios já indica, esses são modificações acidentais daquilo que, na sua essência, seria já a resposta para o problema, ou seria a forma da resposta para o problema. Mas é possível pensar a mediação entre dois termos de maneira diferente se nós entendemos a sua oposição diferentemente. A esse outro tipo de relação, em que dois termos são opostos sem serem logicamente contraditórios, Kant deu o nome de oposição real. Aqui, ao invés de um predicado ser a negação do outro, há e não há, ambos são afirmativos e, ainda que se cancelem mutuamente, nem por isso deixam de ser predicáveis simultaneamente de um mesmo sujeito. Eles podem cancelar-se por completo, com o efeito que o nada resultante ainda assim será diferente daquele a que chega a contradição lógica. Ele será um algo, ele será uma realidade positiva, o resultado de uma interação concreta e não uma simples ausência de ser. Assim, por exemplo, se duas forças mecânicas da mesma intensidade e direções contrárias atuam ao mesmo tempo sobre o mesmo corpo, o corpo permanece em repouso. Mas este repouso não é um não ser, a negação do movimento, ele é um estado físico real produzido por forças reais. De onde segue, igualmente, que alterando-se a intensidade das forças, o resultado será diferente de zero. A predominância da consequência A, mitigada pela presença de B, ou vice-versa. Sob essa condição, aquele desafio do F. Scott Fitzgerald, posto como epígrafe no início desse texto, não apresenta maiores dificuldades. É perfeitamente possível manter duas ideias opostas na mente ao mesmo tempo. Basta que nós a pensemos como estando em oposição real uma à outra. Em resumo, a oposição real não é uma oposição entre conceitos, mas entre forças ou tendências reais. Enquanto dois conceitos que se negam mutuamente não produzem qualquer realidade, mas somente entidades impossíveis, como o círculo quadrado, forças opostas podem entrar em toda sorte de mistura, com toda sorte de proporções entre si. Quando nós dizemos que um objeto é quente ou frio, nós estamos registrando a sensação física de uma mudança de estado em nosso corpo ocasionada pelo encontro com aquele objeto. Mas o fato de que os recursos verbais que nós temos à nossa disposição nos façam atribuir uma qualidade determinada ao objeto, quente, frio,
não devem nos cegar para o fato de que aquilo que nós estamos fazendo é descrever uma diferença intensiva entre o objeto e o nosso corpo. Ele é mais quente ou mais frio do que nós. Muitas das qualidades que nós regularmente atribuímos às coisas, pesado, leve, seco, molhado, funcionam da mesma maneira. O que elas nomeiam, na verdade, é o quantum de uma propriedade qualquer, peso, temperatura, umidade, que resulta de uma relação intensiva conosco. Elas correspondem a quantidades determinadas, produzidas por uma oposição real no interior de uma díade intensiva, uma díade de mais ou menos. A distinção entre oposição lógica e oposição real, entre contradição e díade intensiva, explica por que foi dito acima que pensar oposições como disjunções exclusivas era fazê-lo de forma abstrata. Especificamente, a abstração está em tratar as duas direções em que se estende uma direção, uma díade intensiva, mais e menos, como se essas direções fossem entidades reais entre as quais seria possível, e mais até necessário, escolher. Voltando ao problema da organização, optar pela horizontalidade ou pela verticalidade em termos absolutos é como querer escolher entre o quente em si e o frio em si, quando só o que há é a relação entre os dois termos, o mais quente e o mais frio, tal como ela se expressa num encontro concreto entre corpos. O que existe, eu cito o Simondon, o que existe não é jamais este ou aquele elemento isolado, mas sempre mistos. O ente não é mais uma unidade absoluta, mas a estabilidade de uma relação. Isso aí é o Simondon comentando o Filebo, do Platão. O ente não é mais unidade absoluta, mas estabilidade de uma relação. O que significa mediar, então, nesse caso? Enquanto a oposição lógica pede uma solução lógica, a construção de um terceiro termo como síntese, no qual os dois primeiros estejam de algum modo compatibilizados, o que nós temos aqui é algo distinto. Do mesmo modo em que cada qualidade realizada, a nossa sensação de frio ou calor, leve ou pesado, é uma quantidade determinada, individuada a partir de uma díade intensiva, mais quente, mais frio, mais leve, mais pesado, a mediação aqui não é um problema que possa ser resolvido de uma vez por todas, nem mesmo em princípio. Não existe uma forma da solução que resolva o problema em princípio. Se formas são apenas a estabilidade temporária e mais ou menos frágil das relações que as compõem, o problema mais fundamental é o equilíbrio entre forças. E dado que este equilíbrio muda ao longo do tempo, sob a ação de tendências internas e fatores externos, o objeto da mediação deve ser as forças e não a forma. Nenhuma forma poderia, por si só, servir como solução aplicável a toda a situação, ainda que algumas formas possam ser preferíveis a outras por conta dos equilíbrios de forças que elas permitem. Cada situação concreta exige a individuação de uma resposta que responda àquela situação ao equilíbrio encontrado naquele momento. Nem a escolha desta ou daquela qualidade em absoluto, nem uma forma finalmente encontrada, essa resposta é um quantum determinado de força que faz o equilíbrio pender numa direção desejada. Não é apenas que toda forma organizativa seja sempre boa para um fim determinado, numa circunstância determinada, não existindo, portanto, uma forma que seja boa em absoluto, quer dizer, não cabe pensar a pergunta sobre a organização como sendo a pergunta a respeito de qual é a forma correta de se organizar, porque não existe forma correta, mas também toda forma, em seu interior, acabará sempre apresentando, em diferentes momentos, perguntas do tipo: quanto de autonomia, quanto de coordenação, quanta espontaneidade, quanto planejamento. Então, questões do tipo quanto e não ou isto ou aquilo. Quanto disso e quanto daquilo e não ou isso ou aquilo. Isso deixa claro porque nós não estamos aqui de modo algum tratando de uma doutrina do meio termo. O equilíbrio que cada intervenção busca é definido conforme objetivos que variam de caso a caso e situação a situação.
uma vez que o efeito desejado varia, propriamente falando, não há meio termo em sentido absoluto. E mesmo o excesso pode, nas condições adequadas, ser a medida certa. É exatamente o argumento do Lenin sobre dobrar o graveto. Se o graveto está dobrado demais numa direção, o excesso para dobrá-lo na outra direção pode ser justificado na medida em que ele produza um novo equilíbrio. Outro não era, aliás, um insight com o qual Maquiavel efetivamente rompeu com a concepção antiga da política. Perguntar-se sobre a conduta correta em termos absolutos não só é uma questão moral e não política, né, foi o que Maquiavel descobriu, como uma abordagem potencialmente ruinosa do ponto de vista prático. Em política não existe o sempre certo, o certo em termos absolutos, nem em termos de justiça, nem em termos da adequação dos meios aos fins. Se mudam as circunstâncias e os métodos mantêm-se os mesmos, o infortúnio é o resultado mais provável. É por isso que a virtude, para Maquiavel, não se situa no mesmo plano das virtudes, ser misericordioso, ser generoso, mas é como que a sua faculdade moderadora, a capacidade de determinar quando, como e em qual proporção utilizá-las. O momento, a medida e o modo são cruciais. Quem souber da onde o momento, a medida e o modo é uma citação, ganha um prêmio. O momento, a medida e o modo são cruciais. Basta um passo a mais, um passo que parece ser na direção correta, e a verdade se torna um erro. Essa segunda citação é do Lenin. A primeira não era. Compreendida assim, a mediação não poderia, de modo algum, ser reduzida à forma. Ela existe como atividade, exercício constante, equilíbrio dinâmico entre forças. Ao mesmo tempo, dado que ela media entre qualidades absolutas, que são a negação real uma da outra, ela se apresenta sempre como trade-off. Um incremento de autonomia tende a implicar uma perda na capacidade de coordenação. A centralização pode acelerar o processo de tomada de decisão, mas reduz o controle dos líderes pela base. A ênfase numa identidade de grupo aumenta a coesão, mas afasta potenciais aliados, e assim por diante. Podemos dizer que essas qualidades, todas desejáveis em alguma medida, são mutuamente excludentes, mas justamente mutuamente excludentes não como oposições lógicas, o que nos obrigaria a escolher entre elas, mas como oposições reais, o que faz com que devamos dosá-las. A organização, justamente como, para usar a expressão do Deleuze e do Guattari, uma arte das dosagens. Dizer que se cancelam mutuamente é dizer que elas coexistem sempre em alguma medida, isto é, em mistos que possuem uma coisa e a outra em maior ou menor proporção. E se é impossível ter tudo ao mesmo tempo, máxima identidade e máxima abertura, máxima centralização e máxima democracia, máxima autonomia e máxima coordenação, etc., nada nos impede de ter todas essas coisas em algum grau equilibradas segundo a ocasião. Eu acabo de me dar conta que eu esqueci de incluir o último parágrafo no texto que eu apresentei para a apresentação. Encontrei ele aqui. Bom, isso me parece que pode nos oferecer uma maneira de revisitar as oposições estéreis que imobilizaram a imaginação política por tanto tempo e enxergar essas oposições estéreis como uma outra coisa, como um convite para colocar o pensamento e a prática da política a serviço da invenção de novas soluções guiadas por problemas concretos e por problemas e condições concretas, ao invés da adesão doutrinária e sectária a identidades fixas. Ela também nos promete uma outra maneira de reivindicar os legados de 1917 e 1968
sem reverência nem amargura, nos livrando da necessidade de escolher entre eles, e nos libertando para ver ambos nos seus limites, encontrar nos dois lições que possam iluminar desafios que nós encontramos hoje. Finalmente, me parece que ela nos promete uma maneira de pôr o problema da organização que rompe com a suposição de uma forma organizativa ideal, né, de que a questão da organização seria a busca por uma forma organizativa ideal, por exemplo, o partido, e nos faculta explorar essa questão, o problema da organização, novamente, na sua completa extensão, como a questão que concerne as muitas maneiras nas quais a capacidade coletiva de agir pode ser acumulada, focalizada e deployed. Eu estou traduzindo isso ao vivo, por isso que... Como é que a gente traduz deployed? Enfim. E empregada, e que os trade-offs, as vantagens comparativas, as condições, e os trade-offs, as vantagens comparativas, as condições e os constrangimentos que se aplicam a cada uma. A cada uma, né, das muitas maneiras de acumular, focalizar e empregar a capacidade coletiva de agir. Se essas várias promessas, que me parece que essa solução oferece, podem ser traduzidas em prática, talvez a gente possa, finalmente, começar a ter feito, pelo menos ter feito o suficiente, pelo menos ter feito, por agora, o trabalho de luto do nosso passado em comum. Era isso. Obrigado. Quem é que fala agora? Então, obrigado, Rodrigo, pela exposição. Eu acho que agora a gente vai passar para as perguntas. Obrigado novamente pela disponibilidade, né, de ter aceito o nosso convite. E eu acho que é com o Felipe agora. Vamos lá. Então, a gente vai passar para as perguntas, né? Como a gente uma ordem no chat, a gente vai passar a palavra para o professor Nitamar. Então, a gente vai desmutar ele agora. Muito obrigado. Será que deu certo? Muito prazer de te rever, Rodrigo. Muito obrigado pela tua excelente palestra. Eu achei muito boa, acompanhei cada detalhe e admiro muito esse teu trabalho, assim como o dos colegas Norman Madaraz e Vladimir Safatli, que tentam resgatar essa continuidade, justamente como você colocou tão bem, não é? Entre esses textos clássicos do marxismo, não é? Desde o começo do século XX, passando por maio de 68 até os nossos dias. Eu acho que isso aí é fantástico e ajuda muito a entender o que está se passando hoje, porque você, quando fez várias alusões e essa interlocução com a Wendy Brown, eu vejo que tanto a Brown como a Nancy Fraser tentaram ainda fazer isso, não é? Pelo menos na teoria crítica. Eu acho isso um tremendo desafio. Aí a minha pergunta vai ser justamente com relação ao texto do Lukács. A versão que eu conhecia era aquela mesmo que eu pus ali do Marxist, né, da internet. É a tradução para o inglês do texto alemão de 1922, sobre as organizações, o que você falou.
já no início do seu trabalho, mas que ficou muito bem articulado, porque já no Lucas, além desse problema, como você colocou tão bem, de ir para além dessa tensão entre teoria e praxis, né? Tá o problema, o desafio prático de articular o programa do partido com o movimento das massas, particularmente do que se chama ou se chamava proletariado, não é? E aí tem aquele debate com a Rosa Luxemburgo, tudo isso, como você recapitulou muito bem em vários momentos da sua fala. Então, minha pergunta para ti, para hoje, é pensando em termos de movimentos sociais. Como é que você organizaria então, esse problema, essa questão, né, a frage das organizações, ou da organização em termos, por exemplo, apartidários, como programa de ação, com os movimentos sociais hoje, no século XXI. Eu estou dando como exemplo, assim, que me vem muito, porque eu estou acompanhando, como você e tantos outros colegas, as eleições lá nos Estados Unidos, e é impressionante, olha, já foi dito com todas as letras que o backbone, a coluna vertebral da chance da vitória do Biden são as mulheres negras. E aí eu vi várias militantes, mulheres negras, que foi muito interessante isso. Elas mostraram por que é que o Trump foi eleito, em grande parte, porque a maior parte dessas pessoas não votou em ninguém. Né? O pessoal não queria votar de jeito nenhum na Hillary, e nisso o Trump se aproveitou. Algo muito parecido aconteceu no Brasil recentemente. Você deu algumas pistas para esse problema, a nossa esquerda fragmentada, e o bolsonarismo se aproveita disso. E ainda hoje vai ser assim, para as prefeituras, está esse problema aqui no Brasil inteiro. Né? Você está vendo no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, uma grande rejeição contra a foice e o martelo, não é? E aí fica difícil para o segundo turno, depois para a Manuela, que eu acho que ela vai passar sim para o segundo turno. Mas veja bem, a minha pergunta é essa, como é que fica em termos de movimentos sociais, na tua percepção, de conseguir costurar essa esquerda tão fragmentada, tanto aqui no Brasil como em movimentos que a gente vê nos Estados Unidos? Parece que tem pessoal bem militante, o pessoal que estava inclusive ligado ao socialismo histórico, não é, nos Estados Unidos. E eles, assim, eles têm uma dificuldade porque eles não querem se identificar com o Partido Democrata, mas, por outro lado, se eles não fazem isso, se você não apoia o Biden, você está dando... Não é? Então, no Brasil é muito parecido. As pessoas que, como você colocou aí, em termos teóricos, digamos, não queriam, talvez, se associar com certos grupos de esquerda, mas, numa situação concreta, você pode acabar favorecendo aquilo que a gente menos gostaria de permitir que tomasse o poder, mesmo em termos de Maquiavel, não é como você colocou no final da tua fala. Então, eu te faço a pergunta bem genérica com relação à questão dos movimentos sociais para responder à questão das organizações. Muito obrigado, Rodrigo. Daniel, como é que a gente faz? A gente vai respondendo uma por uma? Eu acho que pode responder. Pois então, são só 2 perguntas. Eu não sei se fica melhor para você a gente já falar as 2 ou tu prefere responder as 2, então. Para mim, vamos... Então, talvez seja melhor fazer uma por uma para não correr o risco, não estou anotando em nada aqui, para não correr o risco de esquecer. E aí eu tento ser breve, que eu nem sempre consigo. Só lembrando que a gente vai até às 10h30, tá? Tá. Então eu terei de ser breve. Bom, obrigado, Nita, pela pergunta. Bom rever você, ainda que, infelizmente, à distância. Obviamente, se eu tivesse a solução para esse problema, eu já o teria resolvido. A gente nem teria mais o problema para discutir. Quer dizer, na verdade, não. Na verdade, tem uma questão... tem
enfim, justamente o problema, a solução para esse problema está na forma de colocá-lo, né? Ou, enfim, na medida em que possa existir alguma solução para esse problema, essa solução está na forma de colocá-lo, e não simplesmente em qualquer resultado que qualquer um de nós possa encontrar individualmente. Justamente um dos movimentos centrais que eu proponho no livro é modificar toda a maneira, me parece quase total, como a questão da organização foi pensada até hoje, que é sempre pensando a questão da organização como dizendo respeito a organizações individuais, mudar o ponto de partida para pensar. O problema da organização é sempre um problema ecológico. A organização é sempre dita, em primeiro lugar, de uma ecologia organizacional. Colocar o problema dessa maneira, por si só, não, né? Isso nos indica pistas de como a gente pode, de maneiras pelas quais a gente pode começar a dar passos na direção de resolver, ou não resolver, mas lidar melhor com os problemas que você aponta. Mas, obviamente, que não tem... Né? Um dos meus mantras no livro é justamente, olha, nenhuma dessas coisas tem solução como tal. Né? A solução justamente tem essa forma de um esforço eternamente repetido de encontrar novos pontos de equilíbrio. E isso é o máximo que a gente pode esperar. O máximo que a gente pode esperar é a condição de Sísifo, né, de perpetuamente buscar novos equilíbrios para as relações no interior de uma ecologia organizacional. Porém, já que nós somos brasileiros, vamos usar do superpoder de brasileiro, que é transformar tudo em metáforas futebolísticas. Uma coisa que colocar o problema da organização em termos ecológicos faz é que, bom, na verdade, esse esforço de Sísifo de buscar novos equilíbrios, ele só pode ser realizado se você tiver uma massa crítica de pessoas no interior de uma ecologia, pensando essa ecologia em termos ecológicos. Quer dizer, se você tiver uma massa crítica de pessoas que está pensando não apenas na sua organização ou na sua luta específica, mas está pensando no que essa luta faz dentro de uma totalidade mais ampla. A metáfora futebolística aí entra porque na ideia de que justamente um bom time, né, os times do Guardiola, por exemplo, eles não são nem um time em que todo mundo faz o que quer, nem um time em que você tem um jogador que determinaria o que todo mundo, ou o treinador que determinaria o que todo mundo mais faz. A chave para um time, para um bom time de futebol é a capacidade de todos os jogadores de pensarem nas suas posições relativas no interior do campo a cada momento. Então, eu não tenho uma solução para esse problema. Eu tenho, mais do que não ter uma solução, eu tenho bons argumentos de por que o problema não tem solução. Não tem solução enquanto tal.
a única solução que pode ser encontrada, me parece, está na maneira de colocar o problema. Quer dizer, é uma solução, a gente pode dizer que ela resolve o problema no sentido de que construir um supercomputador seria... Ela dá um passo na direção de resolver o problema, no sentido de que construir um supercomputador pode ser dito um passo na direção de resolver um problema matemático. Quer dizer, você cria a força material capaz, ou você amplia a força material capaz de lidar com esse problema, que é o quê? É uma ecologia no interior da qual você tem pessoas pensando essa ecologia ecologicamente. Eu acho que isso é o máximo que dá para dizer, infelizmente. Claro, aí tem... Essa, digamos, é a meta-resposta que eu posso dar. Aí tem diversas outras respostas que a gente poderia pensar, por exemplo, em relação a esses problemas concretos que você colocou, mas isso seria já outra conversa. Muito obrigado pela pergunta. Vamos ler as perguntas aqui. Ler a vou pergunta responder do só Luiz Barbieri. a partir de agora. Não haveria também um gozo por parte da esquerda, que parece ver sempre eventos como as revoluções mistas ou mais de 68 como simplesmente fracassos por o capitalismo não ter sido eliminado? Olhar somente para seus erros e aspectos ruins e não para as conquistas e o legado desses eventos? Essa é a pergunta do Luiz Barbieri. Sim e não. Vou responder todas as perguntas com sim, não ou sim e não. Sim e não. Eu acho que sim, certamente, né, também tem um gozo existe um certo gozo em ignorar tudo aquilo que se ganhou. Ao mesmo tempo, tudo aquilo que se ganhou também a gente deve entender, né? Se a gente não adere a uma noção teleológica de história, a gente deve entender que todos os ganhos são, por eles mesmos, frágeis, né? Tudo que se ganhou pode se perder também. Eu acho que justamente isso é uma das coisas que a gente tem visto mais e mais na última década, talvez, diversas coisas que se julgava, né? Agora, a questão do aborto nos Estados Unidos, por exemplo, uma coisa que já se julgou durante muito tempo, uma questão pacífica, que agora está novamente em jogo por conta das novas indicações para a Suprema Corte. Por outro lado, eu acho que não tem como olhar para o estado do mundo hoje e não ter a sensação de que a gente está perdendo feio, né? E não está perdendo no sentido de perder uma eleição, nada assim. A gente está perdendo no sentido de que, né, nós, enquanto espécie, caminhamos e arrastamos todas as outras espécies, ou a maioria das outras espécies a reboque, coitadas, que não tem culpa nenhuma disso, mas caminhamos para a própria extinção de maneira que não dá para descrever nem como cega, porque, na verdade, a gente está sabendo do que a gente está fazendo e ainda assim nós seguimos fazendo. Então, eu acho que tem... Justamente uma das coisas que eu tento fazer no livro é tentar recuperar uma noção... Enfim, tentar enquadrar, dar uma certa proporção à questão o que seria ganhar, né? O que significaria ganhar. E partir da proporção máxima que isso pode ter para pensar, né, o que poderiam ser vitórias locais e, ao mesmo tempo, sem confundir jamais vitórias locais com o que seria uma vitória nas suas proporções máximas. E me parece que,
né? Em nenhum momento da história da humanidade até aqui, a proporção máxima esteve colocada em termos tão máximos quanto agora, porque são as condições de continuidade de boa parte da vida no planeta que estão em jogo. Próxima pergunta. Agora eu respondo com sim ou não. A gente vai desmutar o Tobias, então, para ele fazer a pergunta dele. Oi. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: você tinha dito, você tinha feito uma oposição por contraste, né, entre 1917 e 1968, não uma contradição exatamente, mas um certo contraste entre essas duas esquerdas, né? Ou um contraste entre partido e movimentos sociais, né? Entre 17 e 68. E eu queria perguntar, a primeira pergunta é se existe um perigo da gente transpor, né, esse contraste que você está fazendo entre 17 e 68 para a esquerda e direita. Ou seja, você acha que existe um limite em que essa diferença de grau pode virar uma contradição ou uma oposição de forma? Eu não sei se eu estou expressando a pergunta bem, se eu entendi exatamente se essa pergunta faz sentido, né? Porque você falou, mas, enfim, essa seria a primeira pergunta. A segunda é sobre escala, né? Porque as pessoas falam muito sobre a dificuldade de experiências libertárias se expandirem, tanto atingirem escalas maiores, tanto no tempo quanto no espaço, né? E aí falam que precisa de uma coordenação centralizada e tal. E aí eu queria pensar se a escala exerce algum tipo de função nesse seu pensamento sobre a organização. Sim. Aliás, oi, Tobias. Obrigado pela pergunta. Sim, essa questão de escala é absolutamente central para a capacidade de pensar em diferentes, de se colocar o problema da organização em diferentes escalas é absolutamente central para o que eu estou tentando fazer. Infelizmente, de maneiras que não vai dar tempo de explicar aqui. Não sei se teria qualquer coisa que eu pudesse dizer curtamente a esse respeito. Em relação à primeira pergunta, se você suspendeu o juízo sobre ela, eu também vou suspender, porque eu não sei, ou se eu entendi a pergunta corretamente, ou enfim, eu não saberia dizer eu não sei se eu sei responder. Então, não é nem sim nem não, eu não sei, nesse caso. Tem tempo para mais alguma ou vocês acham? Rapidamente, essa aqui, se tu puder responder do Acácio. Só uma questão por aqui, como fica 36, 99, 94 nessa gradação. E aí a gente já conclui, porque não tem mais tempo. Enfim, eu tô lidando com essa... Tudo bom, Acácio? Não estava... Você tá... Desmutou. Oi, Rodrigo, adorei a exposição. O diagnóstico, total acordo, o encaminhamento a gente pode conversar depois. Mas eu lembrei da Revolução Espanhola e do movimento antiglobalização, né? Por isso que eu falei, 99 Seattle ou 94 Chapas, né? Então, essa oposição 1768, eu tento, em certa medida, eu tento, talvez um pouco também como desculpa para me defender, eu tento
produzir essa distinção como categorias nativas no discurso da Wendy Brown e da Jodi Dean. Eu suponho que é dessa oposição que elas estão falando. Porém, isso obviamente não esgota a linha do tempo. Eu diria que 36, o resultado de 36 faz com que 36 fique em suspenso, no sentido que parece que 36 não chega a ser... obviamente é distinto de 1917, mas não chega a ser distinto do ponto de vista histórico da Comuna de Paris. Então, não me parece que obviamente tem um evento histórico importantíssimo ali, mas não me parece que tenha uma novidade histórica das mesmas proporções. 99 e 94 eu colocaria na linhagem de 68, que é importante salientar que a linhagem de 68 é uma espécie de produção retrospectiva também. 68, no momento em que está acontecendo, na verdade é uma coisa bastante diferente. Você pega na França, a maioria das pessoas estava falando em partido ainda. É só depois de 68 que a ideia de 68 como sendo essa ruptura que se forma um pouco por reação contra 17 vai se constituir de fato. Uma vez constituída essa ideia de 68 como ruptura com 17, aí me parece claro que 99, 94 e 99 entrariam nessa linhagem de 68. E eu pulei, eu encerro com isso, eu pulei a parte, aquilo que talvez seja a maior provocação que eu faço no texto, que é quando eu digo que eu sou otimista, que eu acho que tem uma renovação na maneira de pensar a organização hoje, que vai além dessas oposições estéreis. Para mim, isso tem muito a ver com o fato de que tem alguma coisa que se rompe em definitivo em 2011. 2011 é um momento que 1968, que essa linhagem de 1968 chega a um limite. Da mesma maneira como... um limite que não é novo. Da mesma maneira como 1989, o colapso do bloco soviético, não é novidade para ninguém, todo mundo já sabia, mesmo os comunistas mais empedernidos já sabiam que aquilo tinha desandado há muito tempo, de maneira completamente irrecuperável, mas 1989 se torna um momento em que mesmo vários comunistas empedernidos não conseguem mais negar para si mesmos que alguma coisa ali desandou. E me parece que para muita gente, e aí eu vejo muitos dos nossos companheiros de geração que participaram desses dois momentos, do final dos anos 90, início dos anos 2000 e agora, de 2011, também 2011 é um momento que alguma coisa se rompe em relação a essa linhagem de 1968. A provocação resumida em uma frase é que 2011 foi o 1989 de 1968. E por isso que me parece que há a possibilidade hoje, ou já está ocorrendo, já vejo ocorrendo em alguns lugares, a possibilidade de uma renovação do pensamento sobre a organização. Passei apenas 3 minutos. Bom, nós queríamos agradecer o Rodrigo, né? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria agradecer pela palestra, que foi realmente muito instigante, né? A gente tem muitas perguntas aí no chat, que infelizmente a gente não vai poder contemplar agora. Esperamos, num outro momento, poder convidar novamente o Rodrigo aí e retomar esse debate, né? E lembrar a todos que agora, começou agora às 10h30, né? Algumas com um pouco de atraso. Nós teremos a abertura das mesas de comunicações, né? Que a programação pode ser conferida lá no site, cada mesa. Teremos aí algumas agora já de manhã.
E às 2h nós retornamos com a palestra do professor Gabriel Tupinambá, que vai aí, né, retomar o ciclo de palestra durante a tarde. E a programação não só de hoje, mas como dos próximos dias, também pode ser conferida no site da Semana Acadêmica, que o Daniel acabou de botar aí no chat para nós. Teremos aí outros palestrantes, inclusive o próprio professor Acácio, né, que acaba de fazer a última pergunta, também vai estar palestrando para nós. Então, agradecemos a presença de todos, né, tivemos um bom público, agradecemos as perguntas, as manifestações, e especialmente o professor Rodrigo pela excelente exposição que fez para nós. Certo? Obrigado a todos e até a próxima. O Gabriel Tupinambá me representa em todas as questões sobre escala. Podem perguntar as questões de escala para ele, que a gente tem acordo nessa questão. Gente, muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Parabéns. E um ótimo evento. Parabéns pelo evento. E um ótimo evento para vocês. Mas Valeu. nos vemos. Espero que presencialmente, no futuro não muito distante. Um canguru. Vou tentar. Um abraço.